Que a graça e a paz de Jesus seja com todos, que alegria estarmos juntos novamente nesse culto de celebração ao Senhor. Né? Culto e momento onde a gente se apropria do tempo e do momento para elevar os nossos corações ao Altíssimo, demonstrando a Ele toda a nossa disposição em gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado na nossa vida, a forma com que Ele tem conduzido os nossos passos e a forma com que Ele tem cuidado de nós, como dominicalmente eu tenho dito, né? Com atitude paterna, de um pai que ama incondicionalmente seus filhos e que não os abandona, né? E que não os deixa órfãos, mas está sempre presente. Nós louvamos a Ele, né? Porque Ele formou um povo seu, um povo ao qual Ele pôde doar o seu próprio filho em favor desse povo, a fim de remir o seu povo de toda a iniquidade e de purificar o seu povo, né? Purificar para si um povo seu, um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. E como diz o cântico que nós vamos cantar, um Deus que nos fez ter a oportunidade de ter um novo coração que nós recebemos desse Pai, um coração regenerado, um coração transformado, um coração que é inspirado naquele que pagou um alto preço por nós, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Eu quero te convidar nesse momento para que você baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, depois nós vamos louvar a Deus com esse cântico, recebi um novo coração do Pai. Vamos orar? Deus querido, nós queremos te agradecer, Pai, por mais essa noite que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela tua bondade, obrigado a Deus pela tua graça, pela tua misericórdia, que nos alcança todas as manhãs. Obrigado a Deus pela forma abençoadora com que o Senhor tem conduzido a nossa vida, conduzido a nossa família, conduzido o nosso trabalho e conduzido também, ó Deus, os nossos pensamentos. Porque muitas vezes, ó Deus, a nossa mente vagueia e vagueia muitas vezes, ó Deus, dentro de uma proposta diferente daquilo que o Senhor sempre propõe para nós, que é a confiança inteiramente no Senhor. E a tua palavra mesmo diz que é no Senhor que nós temos que depositar toda a nossa confiança. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que não falha, que é um Deus que sempre tem honrado a confiança dos seus filhos. Por isso que nós somos gratos, Pai amado, por essa noite que o Senhor nos concedeu, para estarmos nos reunindo no Senhor. Ó Deus, demonstrando assim, ó Deus, a nossa gratidão eterna por tudo que tem feito, como diz a canção, e por muitas outras coisas que o Senhor há de fazer e realizar em nós e através de nós. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo, porque hoje eu posso dizer em alto e bom som, com toda a convicção do meu coração, ó Deus, que o Senhor me permitiu fazer parte de um rebanho abençoado, que é o rebanho do Senhor. Ó Deus, foi através do Senhor que possibilitou o acesso a esse rebanho. Por isso eu te sou grato, porque o Senhor me fez ovelha do seu pasto. Então isso já se torna um grande motivo para ser grato ao Senhor. Mais uma vez nós te agradecemos no santo e poderoso de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Amém. E graças a Deus. Vamos cantar então? Vamos louvar ao Senhor com o cântico Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, que abençoe meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma
qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim, irmão. Recebi no coração paz, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos fogo e assim bem avisados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. A família, vivendo um compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim, irmão, eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim, aleluia, glória a Deus. E de fato nós possamos ser assim, uma grande família de um grande Pai, né? Família essa que tem buscado a cada dia o bem um do outro, entendendo que nós somos fracos, mas quando nos unimos no Senhor, nós somos fortes, porque temos no Senhor a nossa verdadeira segurança e a nossa verdadeira confiança. Por isso que eu quero convidar você a abrir o seu cantor cristão aí no hino 324, esse hino que nós já conhecemos e conhecemos muito bem, que tem um título muito sugestivo para o dia que nós estamos vivendo. Que Deus possa ser o nosso refúgio verdadeiro. Seguro estamos nesse Senhor, nos braços desse Deus. Amém? Vamos cantar? Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele em seu caminho sempre nos conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, Deus me vem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo nasce minha vida salvar. No perigo que se calar, ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho, Salvador, ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiando em
coração, nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, sim a teu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Perigo que se cala, Ele poderá lhe calar. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de vigor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que se cala, Ele poderá lhe calar. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Essa é a certeza e a convicção que nós carregamos dentro do nosso coração. Um Deus, de fato, que está sempre próximo. Louvado seja o Senhor. Amém? Eu vou passar agora a oportunidade para Carla. Ela vai ler um texto bíblico e depois a Sara vai ter a oportunidade de louvar ao Senhor com um cântico, que tem tudo a ver com aquilo que nós vamos conversar nessa noite. Graça e paz, irmãos, eu vou estar lendo um versículo que está em Salmo 119, 165, que fala: Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que façam os tropeçar. Amém. Graça e paz, irmãos.
Esse lugar no Senhor. 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 És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus pela vida da Sara, pelo instrumento que ela tem sido de bênção para a minha vida, para a vida da nossa família. E acredito também para a Igreja de Jesus Cristo, assim como a Carla tem sido nas escolhas do texto que ela tem feito. Interessante, né? A forma com que Deus trabalha. Ela não falou para mim o texto que ela ia ler, mas vemos também aqui a importância do texto que ela leu para aquilo que nós queremos conversar com você nessa noite. E o texto que eu quero dividir com você nessa noite é um texto conhecido da Palavra de Deus, é um texto que você inúmeras vezes já leu, talvez não se deu ainda do contexto histórico desse texto, por tantas vezes nós falarmos e não prestarmos atenção nisso, mas eu quero que você abra aí a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 6, que é um texto muito conhecido, um texto que os irmãos com certeza já leram inúmeras vezes, como eu falei, e eu quero ler o texto todo, que é o capítulo todo, né, que é dos Salmos 46. E nós vamos ler, nós vamos fazer uma oração e vamos pedir para que Deus fale ao nosso coração nessa noite através desse texto tão conhecido que inúmeras vezes você já leu na igreja, ou ouviu alguém já lendo, ou ouviu alguém já pregando nesse texto. E o texto da palavra de Deus diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, as do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações,
sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós queremos te agradecer por mais essa noite, por mais esse tempo agradável que iremos e estamos passando na tua presença através desse culto, através dessa transmissão. Estamos aqui, ó Deus, ligados, como nós sempre falamos, pelo mesmo Espírito, ligados pelo amor que nos une, que é o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra encontre abrigo no nosso coração. Sei que é um texto que nós já lemos inúmeras vezes, sei que é um texto que já ouvimos inúmeras pregações nele, mas a tua palavra ela se renova todas as manhãs. Sempre tem algo novo para nós, mesmo que seja no texto que lemos, às vezes, na mesma semana. O Senhor sempre tem algo novo para nós. Por isso que nós te pedimos, fale conosco, fale ao nosso coração e que, de fato, nós possamos compreender que tudo aquilo que nós precisamos, esse lugar é no Senhor. O Senhor é o Deus e o lugar onde, de fato, nos realizar sempre. Mais uma vez, nós te agradecemos no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. E a Ele seja a honra, a Ele seja a glória e a Ele seja o louvor. Amém. Bem, queridos, como falei, esse texto você já deve ter lido inúmeras vezes, um texto que talvez você já tenha citado ele inúmeras vezes, justamente para condições e situações de turbulência, de dificuldade, de luta. Quem nunca leu um salmo justamente com essa... E esse salmo é uma espécie de cântico de fé em tempos de turbulência. E a ênfase dele é justamente sobre a presença do Senhor com o seu povo e sobre como ele faz a grande diferença na vida daqueles que depositam nele toda a sua confiança, principalmente durante as transformações e as dificuldades que existirão na vida. Hoje mesmo nós estamos, esse tempo mesmo é um tempo de transformação, um tempo de mudança, tempo esse que nós não esperávamos, mas ele apareceu e chegou. Por isso que nós estamos aqui hoje realizando esse culto através de uma transmissão ao vivo. Então a ênfase desse texto, a ênfase desse salmo é justamente sobre a presença de Deus na vida daqueles que confiam nele e a diferença que faz na vida daquele que confia nele. Porque vai passar por esses momentos de transformações e dificuldade, mas vai perceber a presença constante do Senhor sobre a vida dele. Esse salmo, ele se concentra, na verdade, na pessoa do nosso Senhor e quem ele é para o povo que nele confia. Pode ser, não tenho certeza disso, que talvez o próprio Lutero tenha se inspirado nesse salmo justamente para escrever o hino que tem a sua autoria, que é o hino do cantor cristão do 323, que fala Castelo, que traz como título Castelo Forte, onde a primeira frase do hino é Castelo Forte é o nosso Deus. Talvez Lutero tenha se inspirado nesse salmo para escrever esse belo cântico, que fala sobre uma propriedade do nosso Deus. Como o próprio texto diz, ele é refúgio e ele é fortaleza. Mas é bem provável, meu irmão, que seu contexto histórico seja a ocasião em que Deus livrou Jerusalém do Império Assírio nos tempos do rei Ezequias. Um rei que surgiu dentro de um período de extrema necessidade do povo de Deus. Eu sei que você sabe disso, mas vale a pena relembrar e trazer e resgatar a nossa memória que depois do reino de Salomão, a gente viu que o reino deu uma dividida. Ali no aspecto, muitas vezes a gente vê falar isso como uma interferência do aspecto espiritual, mas vemos dentro do contexto também que vemos ali e percebemos a interferência de um aspecto político. A gente já vê que as dificuldades políticas já vinham no passado gerando divisões. E naquela época surgiu o Reino do Norte, que era nome através da nação de Israel e Samaria, e o Reino do Sul, que era Jerusalém, refletido através de Judá. Né? Então, nesse período, o povo passou a viver um tempo de decadência espiritual.
E Deus levantou esse homem chamado rei Ezequias para trazer mudanças e transformações para o povo que vivia dentro de um contexto totalmente envolvente no aspecto da idolatria. Nós sabemos que o povo de Israel sempre teve essa tendência, sempre teve essa inclinação para ter mais de um Deus. Tinha essa tendência de ser um povo politeísta, e Deus sempre estava mostrando para o seu povo, que não existiam vários deuses, mas que existia um único Deus. Por isso, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê Deus agindo de forma insistentemente para que o povo compreendesse essa realidade. Porque a gente vê no Antigo Testamento um tratado da existência de um único Deus. Por isso que ele disse para o seu povo, lá em Deuteronômio, né, no capítulo 6, no versículo 4, se não me falha a memória, quando ele disse: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Então Deus levanta esse homem chamado rei Ezequias, que passou a reinar com 25 anos de idade, e reinou dentro de um período de 29 anos, mas cumpriu um papel extremamente importante e relevante para o povo de Deus. Por quê? Porque ele percebeu a necessidade de destruir toda e qualquer imagem naquele tempo que comprometia o povo a direcionar os seus olhares para Deus. Então ele destruiu todas as imagens, todos os postes ídolos que existiam naquela época, justamente para que o povo se concentrasse em Deus, o Deus realmente de Israel, o Deus que havia tirado o povo do Egito, o Deus que estava constantemente com o seu povo de peregrinação no deserto, o Deus que supriu toda a necessidade do seu povo quando estava no deserto. O povo precisava de água, Deus providenciava. O povo precisava de comida, Deus providenciava. Então era Deus que estava ali presente com o seu povo, né? Então a gente percebe Ezequias trabalhando insistentemente para que a aliança com Deus não sofresse nenhuma ruptura, mas que ela ficasse ali intacta, firme, coisa que com o povo e o reino do norte não aconteceu. Porque a gente percebe isso, se você for ali no segundo livro de Reis, no capítulo 18, 19 e 20, você sabe muito bem essa história e o porquê desse salmo. Então Ezequias se comprometeu com Deus. E Ezequias se comprometeu de tal modo que tudo que ele fazia, ele lograva êxito. Justamente por quê? Porque ele não permitia com que a aliança que o povo tinha com Deus ela fosse quebrada. Por isso que o povo assírio conseguiu invadir o reino do norte e transformar aquele povo em escravo e subjugá-lo. Mas o povo assírio também direcionou seus holofotes para o reino de Jerusalém, o reino do sul. Mas por que eles não conseguiram tal êxito? Porque diferente do reino do norte, o reino do sul mantinha firme a sua aliança com o Deus Todo-Poderoso. E inúmeras vezes o rei que era Senaqueribe na época, tentou e insistiu para que Jerusalém, o povo de Judá, se rendesse a esse povo pagão. Mas Ezequias sabia a quem servia. Ezequias sabia que o mesmo Deus que havia o protegido até o exato momento, que até o exato momento que ele tinha feito, ele tinha conseguido êxito, sucesso, o mesmo Deus faria com que, mais uma vez, ele se tornasse vitorioso diante desse tempo turbulento em que eles estavam vivendo. E quantas vezes o próprio rei Senaqueribe enviou emissários para tentar amedrontar o rei Ezequias e tentar colocar o povo contra o rei Ezequias, mostrando para o povo que ele não tinha força suficiente para protegê-los daquela invasão. E o povo de Senaqueribe sitiou a cidade. Mas Ezequias fez o que todos deveriam fazer, o que nós constantemente precisamos e devemos fazer. Ele foi justamente, através do profeta de Deus Isaías, consultar a Deus em relação a essa situação. E Deus disse para Ezequias: aquiete seu coração, fique em paz, eu estou com vocês. Os mesmos caminhos que o povo vieram
para tentar invadir Judá, é o mesmo caminho que eles retornarão, porque eles não terão êxito naquilo que eles vieram fazer. Justamente por quê? Porque Deus estava com o reino do sul. E uma das falas dos emissários do rei foi justamente: por um acaso o Deus de vocês irá proteger vocês? E por que ele não protegeu o reino do norte? E por que ele não protegeu Israel? Se ele não protegeu Israel, ele jamais vai proteger vocês. A diferença está aí, justamente porque o reino do norte quebrou a aliança e passou a viver dentro de uma espécie de decadência espiritual, enquanto o reino do sul se manteve firme na sua espiritualidade com o Senhor e não permitiu com que a aliança feita com ele se rompesse. Quantas e quantas experiências esse rei teve com Deus. No capítulo 20 mesmo, vai falar um dos episódios mais conhecidos em relação à vida desse rei. Foi quando o profeta Isaías se dirige até ele, pelo fato dele ter contraído uma enfermidade, disse: prepara a tua casa, porque não vai sarar e você vai morrer. E naquele momento, Ezequias olha para a parede, se vira os seus olhares para a parede e começa a orar a Deus. Não tentando barganhar com Deus, mas ele disse para Deus: Senhor, o Senhor percebeu esse tempo todo, eu me mantive fiel ao Senhor e busquei fazer tudo aquilo que o Senhor havia me pedido para fazer. E de repente, Isaías, o profeta do Senhor, nem sequer conseguiu atravessar o pátio do palácio. Deus manda ele retornar para dizer a Ezequias: eu estou com você, você vai sarar e você terá mais 15 anos de vida. Por isso que esse salmo é um salmo especial. E talvez esse salmo, segundo os historiadores, seja acreditado a sua composição ao rei Ezequias. Por isso que esse salmo, ele é uma espécie de cântico de fé em tempos e em momentos turbulentos da nossa vida. Assim como foi para ele, nós também temos os nossos momentos difíceis, os momentos turbulentos da nossa vida, como estamos vivendo hoje, tempos incertos. Então esse salmo concentra-se no Senhor. O mesmo Senhor que esteve ao lado do rei Ezequias é o mesmo rei, o mesmo Deus que está ao nosso lado nesse momento. Então esse salmo ele se concentra no Senhor e em quem ele é para o povo que nele confia. Nós confiamos no Senhor. E ele é para nós que confiamos nele, o Senhor ele é a nossa fortaleza. Quando nós olhamos aqui no versículo 1 ao versículo 3, a ênfase do texto é justamente essa, em trazer convicção ao nosso coração que de fato o Senhor é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, ele é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Então essa palavra traduzida por refúgio no versículo, ela significa o quê? Um abrigo, uma rocha de refúgio. É um termo que declara que Deus é um refúgio não só confiável, mas também um refúgio acessível. Um local onde não que eu tenha de direito, mas que o Senhor me deu liberdade de estar nele, de estar nesse refúgio. Então, além de ser um refúgio confiável, ele também é um refúgio acessível para o seu povo, quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando. Você já viveu algo assim? Enquanto você olha no seu entorno, você não consegue enxergar absolutamente nada que esteja de pé, onde tudo está desmoronando e você não tem força para lidar com situações dessa natureza. O convite do Senhor hoje para a sua vida é justamente esse: entre em mim, descanse em mim, me considere para você como um refúgio, como um lugar onde você pode se refazer e revigorar as suas forças. É justamente Ele que nos fortalece. É Ele que nos fortalece com a sua verdade, com o seu amor. Fortalece sempre com a finalidade de voltarmos com vida dentro das responsabilidades que nós temos no dia a dia. Porque perigos
E riscos nós vamos correr sempre. Nos sentir fracos muitas vezes, em algumas situações nós vamos nos sentir. Mas a proposta desse texto é justamente essa, é em olharmos para o Senhor, nós que confiamos nele, olharmos para ele como o Senhor, que é a nossa fortaleza, que é o nosso refúgio. Em tempos de crise, a gente percebe aqui dentro do texto que eu falei para os irmãos lerem depois, que é a segunda carta, segundo livro de Reis, no capítulo 18, 19 e 20, nós vamos ver que em tempos de crise naquela época, os líderes de Israel mostravam-se muitas vezes propensos demais a buscar ajuda dos povos pagãos, quando na verdade eles deveriam buscar o que? A sua força no Senhor. Diante de situações como essa que nós estamos vivendo, muitas coisas surgirão diante de você, se propondo ser esse lugar de refúgio, ser esse lugar de abrigo, ser esse lugar onde você possa se refazer e buscar respaldo, ou talvez, como nós falamos aqui por parte do povo de Israel, buscar ajuda de outra coisa a não ser do próprio Senhor. E o que ele quer que você faça nesses momentos, onde tudo está desmoronando ao seu redor, é que você volte os seus olhares para aquele que pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera sobre nós. O Senhor está sobre você, o Senhor está sobre a sua casa, o Senhor está sobre a sua família. Então, diante de situações como essa, é assim que você precisa olhar para o Senhor. É o lugar onde eu preciso, posso e devo me abrigar. Então, a gente percebe que o texto vai dizer: socorro bem presente nas tribulações. A palavra tribulação aqui refere-se a pessoas em lugares apertados, quando você se sente encurralado num canto ou incapaz de sair dessa situação. Eu me recordo muito bem que no ano de 2018, em um dos meus clientes, onde eu estava, a loja foi assaltada e eu me senti numa situação bem semelhante a isso que eu falei. Uma situação onde eu estive num lugar totalmente apertado, encurralado e incapaz de sair dessa situação. Foi quando os meliantes nos conduziu a um ambiente de 2 metros quadrados aproximadamente, onde ficou ali abrigado cerca de 8 pessoas, e muitas pessoas ali ficaram totalmente desesperadas justamente por conta do espaço. E tribulação é mais ou menos algo dessa forma, é quando você se sente apertado, encurralado em um canto e incapaz de sair dessa situação. Né? Então é justamente nessa hora que a gente olha para o Senhor e recebe essa orientação dele, essa orientação de tal forma que é essa que nós devemos guardar no nosso coração. Não temas. Diante de tais situações, não temas. Diante dos apertos da vida, não tema. Quando você se sentir encurralado em um canto, incapaz de sair dessa situação, não tema, porque o Senhor está com você. Então, quando os oficiais assírios ameaçaram Jerusalém, Isaías disse ao rei: não temas por causa das palavras que ouvistes. Às vezes nós nos sentimos afligidos pelo que nós vemos, mas muitas vezes a aflição vem e gera inúmeras crises dentro do nosso coração por aquilo que nós ouvimos. E ao invés, então, de ouvir a voz da crise, a voz dos apertos, a voz da tribulação, ouça a voz de você nessa noite que diz: não tema, porque eu sou com você. As circunstâncias podem se alterar, mas a aliança de Deus com o seu povo, ela nunca vai mudar, ela nunca vai se alterar. Ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso refúgio, e é isso que nós temos que carregar, essa convicção que nós temos que carregar dentro do nosso coração. Uma outra coisa que nós percebemos dentro do texto e que nos faz fazer firmeza na confiança que nós temos nesse Deus é que o Senhor é o nosso rio de alegria. Versículo 4 ao versículo 7, que o Senhor é o nosso rio de alegria. O povo de Deus, ele sempre dependeu dos recursos espirituais, dos mais difíceis e dos mais ocultos.
que vem somente desse Deus. Sempre que Israel buscava a ajuda de uma nação pagã, como eu falei no tópico anterior, acabava em uma situação muito mais difícil. Sem dúvida, Jerusalém era uma cidade santa. Nós sabemos e temos certeza disso. Separada por Deus e que abrigava uma espécie de santuário em Jerusalém. Mas isso não era uma espécie de garantia alguma de vitória para o povo. O que garantia a vitória do povo era justamente quando o povo estava alinhado com seu Deus e mantinha a sua aliança com seu Deus. Então, isso não era garantia para o povo, a fim de que o Senhor os ouvisse e os salvasse. Então, o rei e o povo precisavam voltar-se, de alguma maneira, para o Senhor com uma atitude de contrição e uma atitude também de fé. E foi o que eles fizeram naquele momento difícil. Deus socorreu, então, Jerusalém, quando o dia amanheceu. Isso me faz refletir na palavra do salmista, quando diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem sempre pela manhã. Com isso, certamente percebemos o quanto Deus, ele é altíssimo, e bastou simplesmente uma ordem por parte dele, para que tudo aquilo, toda aquela guerra, toda aquela insistente atitude por parte do Império Assírio deixasse de acontecer, e aquele povo foi derrotado. Sabe por quê? Porque Deus enviou um anjo no acampamento do povo assírio e matou cerca de 185 mil soldados. E aquele povo voltou pelo mesmo caminho que ele apareceu diante do povo de Deus para tentar invadir Judá. E uma outra característica que encontramos desse Deus, dentro desse texto, para aqueles que confiam nele, é que o Senhor é o nosso Deus. E eu gosto muito do versículo 10, que também é um versículo muito chave dentro do Salmo 46, quando ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos quer dizer, literalmente, não mexam em nada, descansem. Às vezes a gente acha que descansar é ser alheio à situação que nós estamos vivendo. Não, não é ser alheio. Muito pelo contrário. A atitude de descansar é a atitude de alguém que não está alheio, mas entende que não tem força suficiente para lidar com a demanda de situações que se gerou ao Deus, ao Senhor, que é o seu Deus. E nós, via de regra, gostamos de mexer em tudo e dirigir nossa vida dentro da nossa maneira. Mas Deus é Deus, e nós passamos de servo do Senhor. Pelo fato de Ezequias e seus líderes terem permitido que Deus fosse Deus, ele os livrou de seus inimigos. Foi assim que o rei Ezequias orou: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Deus muitas vezes permite que fiquemos em apertos para que nossa fé e crença sejam provadas e para que o nome dele seja glorificado e exaltado. As pessoas muitas vezes gloriam-se das coisas que fizeram, não dão crédito algum para Deus, esquecendo-se até mesmo de que foi ele que lhes deu fôlego, foi ele que lhe deu força. Por isso, meu irmão, finalizando nessa noite, como muitas vezes nós somos tentados a buscar respostas aonde aumentam mais as nossas dúvidas. Como somos tentados muitas vezes a buscar forças naquilo que só nos enfraquece. Como somos tentados muitas vezes a buscar solução naquilo que só complica mais a nossa vida. Como somos tentados a buscar proteção em lugares que muitas vezes só nos oferecem riscos. A mensagem deste texto tem a ver com aquilo que nós temos e somos no Senhor. A Sara cantou aqui hoje. Tudo aquilo que preciso está no Senhor.
É no Senhor que a nossa fé é fortalecida. É no Senhor que nós podemos encontrar paz em meio às guerras. É justamente nele que nós temos equilíbrio para tomar decisões acertadas. Nele temos onde nos refazer quando as pressões do dia a dia nos desmontam. Nele temos a calma que precisamos para aquietar as guerras que muitas vezes são geradas dentro do nosso coração e do nosso interior. E então, diante de momentos como esse, onde tudo desmorona ao seu redor, eleve os seus olhos para os de onde virá o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a sua vida e que você continue preservando essa relação com Deus. Não rompa em hipótese alguma a sua aliança para com o Senhor. Deus é com você. Ele é seu refúgio e sua fortaleza. Diante das situações controversas que vier te alcançar, aquiete-se, porque Ele é Deus. E a palavra para você nessa noite dele é: não tem mais, eu sou o seu Deus. Que Deus possa te abençoar e que Ele conduza você por caminhos de paz e bênçãos. Amém? Vamos partir para o nosso momento de oração, meu irmão. Eu tenho aqui alguns pedidos e quero dividir com você, anotado pela... A irmã Alzira pediu para que pudéssemos orar pela família da nossa irmã Maria Adilane e todas as famílias da igreja, e agradecer por estar presente todos os irmãos. Graças a Deus, louvado seja o Senhor, porque aquilo que nós temos de alguma maneira buscado falar aqui tem acontecido na nossa vida como igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus tem cuidado de nós. A nossa irmã Lossas, irmã Lossas, é bom saber que a irmã está bem. Eu agradeço aos irmãos que oraram por sua saúde e a Deus, pois ela está bem melhor. Louvado seja o Senhor, glória a Deus, né? Por saber que a nossa irmã está bem. Vamos continuar também orando pelo pastor Miqueias, lá de Campinas. Recebi um áudio por parte do nosso irmão Valdemar, onde percebemos ali a sua melhora, né? E nós percebemos que Deus está agindo na vida dele, em breve ele vai estar recuperado para a glória do seu nome. E agradecer também pela vida do Mateus, filho do pastor Gerson, onde nós vemos também Deus agindo, e em breve ele também terá alta em nome de Jesus. Vamos orar a Deus por esses pedidos, então, para que Deus continue conduzindo os nossos passos. E que Deus possa colocar isso no seu coração, por mais que foi um texto que você já leu, mas tudo aquilo que você ouviu, permita com que isso abrigue o seu coração, que em momentos que no seu entorno estiver tudo desmoronando, né? Mas confie e se abrigue no Senhor. Vamos orar? Deus querido, nós queremos te agradecer, Pai, por mais essa noite que o Senhor nos concedeu, por estarmos celebrando ao Senhor essa noite. Obrigado, Deus, pela forma carinhosa que o Senhor tem conduzido os nossos passos. Obrigado, a Deus, por abençoar o teu povo. Obrigado a Deus porque o Senhor tem sido um Deus amoroso, misericordioso, tem sido o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Ó Deus, tem sido se apresentar diante de nós como refúgio e fortaleza, o local onde a gente pode se abrigar, se proteger e se refazer. Tem sido o lugar onde a gente pode gozar, ó Deus, de proteção. Obrigado que o Senhor tem conduzido a vida do teu povo. Sabemos, como nós falamos aqui, que estamos distantes, mas estamos juntos pelo amor que nos une, pelo amor de Jesus Cristo. Queremos, ó Deus, colocar em tuas mãos a vida da tua serva, ó Deus, irmã Maria Adilane, ó Deus, que tem passado esse processo muito delicado com seu esposo. Mas nós, ó Deus, colocamos não só ela nas tuas mãos, como toda a sua família. E colocamos, ó Deus, em tuas mãos a vida do seu Nivaldo, que temos a certeza e a confiança que ele não pertence a nós, não pertence à nossa irmã Maria Adilane, mas ele pertence ao
Então colocamos ele nas suas mãos, ó Deus, para que o Senhor possa fazer a sua vontade, Pai. Nós queremos te pedir também, Senhor, por todas as famílias da nossa igreja. Obrigado pela forma com que o Senhor tem conduzido a vida dos teus servos, do teu povo, Pai. Quero te agradecer pela vida e recuperação da tua Maria Lossas. Obrigado, Deus, pela forma com que o Senhor tem conduzido a vida da tua serva. Quero, ó Deus, te agradecer também pela recuperação, ó Deus, da vida do Mateus, filho do pastor Gerson, e também pela vida do pastor Miqueias, da Assembleia de Deus lá de Campinas. Ó Deus, o Senhor tem agido na vida do teu servo, ó Deus, e ele tem sido restaurado, assim como Deus, dia a dia. Obrigado, Deus, porque o Senhor esteja conosco nesse momento de culto e de celebração ao Senhor. Esteja conosco, nos dê uma semana de paz e uma semana de bênçãos, guiados e protegidos pela tua potente mão, pois é no nome do Senhor, o nome que é sobre todo nome, que nós oramos e agradecemos. Amém e graças a Deus. Irmãos, Deus abençoe e até quarta, se assim o Senhor nos permitir. Tchau.